O dia e local do nascimento do Mussum? Eu nasci no Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro, dia 7 de abril de 1941. E os originais do samba, como é que nasceram? É isso. Nós encaramos uma em 59, uma de ensaiar um conjunto que não tivesse estrela, um conjunto que fosse todo mundo equiparado e profissionalizar a coisa de jeito que nós dividíssemos as funções dentro do conjunto, que naquela época mandava muito assim, Monsuete e suas pastoras, Ataúfo Alves e suas pastoras, Herivelto Martins e sua escola de samba. E nós queríamos acabar com isso, queríamos fazer conjunto de samba. E foi assim que nós fizemos o primeiro conjunto de samba. O primeiro conjunto de samba mesmo foi do Paulinho da Viola. Ele está falando dos originais, né? Onde nasceram, como é que nasceram os originais? Nós, em 1959, nós resolvemos montar um conjunto de samba que não tivesse estrela, sabe? Porque naquela época tinha Monsuete e suas pastoras, tinha Herivelto Martins e suas cabrojas, Herivelto e sua escola de samba, Ataúfo Alves. E nós resolvemos fazer um grupo que tivesse um nome, fosse um conjunto de samba. Naquela época, o ritmista, o passista, não era muito creditado. Era limitado a ter uma pessoa na frente, como faz o professor Sargentelli hoje, comandando o seu grupo. Então, nós resolvemos fazer os originais do samba. Inclusive, na época, nós trabalhávamos com Carlos Machado e nós aqui éramos os crioulos doidos. Crioulo doido, que na época quem fazia como ator era eu. Mas o falecido não deixou nós gravarmos a música dele, Stanislau Ponte Preta, dizendo que nós não tínhamos nome para gravar a música. Então, nós gravamos fazendo o ritmo para o quarteto em si, com muita honra. E o conjunto já, quando começou, já era originais do samba? Já formamos os originais do samba, que veio de um outro grupo que era os Sete Modernos do Samba. Esse ainda era limitado, era um conjunto que tinha dono, e nós não queríamos isso. Porque Mussum não é dono dos originais do samba, Bidi não é dono. Existem os originais do samba, a firma. Então eu sou presidente dessa firma, o Bidi é secretário, o Bigode tesoureiro, e funcionam os outros sócios, como Lele e Chiquinho, tocando para frente, administrando as coisas que nós temos. Graças a Deus, hoje em dia, nós somos um conjunto de samba que nós temos nosso sítio, nós temos nossa aparelhagem de som, o carro que transporta, então são coisas que precisam ser cuidadas. Uma coisa que eu me lembro muito de você no tempo da TV Record, fazendo humor já, né? Mas você começou primeiro fazendo samba, né? Humor veio depois. Não, primeiro o samba. O samba é minha vida. Justamente em 59, quando eu comecei a aprender com a turma dos originais do samba, porque no meio, um dos mais novos sou eu. Eu sou o único que comecei por último. E o Mussum é um nome assim, bem sui generis. Como é que é o nome do Mussum? Mussum veio, o Grande Otero cismou, né? Que eu tinha um nome muito engraçadinho, porque eu era conhecido como Carlinho da Mangueira. Carlinho, depois do Reco Reco, que eu morava na rua São Francisco Xavier e vivia muito na Mangueira. Quando eu comecei a tocar Reco Reco nos originais de samba, era Carlinho do Reco Reco. E o Otelo se invocou com isso e me arrumou esse apelido Mussum. Mas meu nome é Antônio Carlos Bernardes Gomes. Você toma muito remédio, Mussum? Eu não sou chegado a remédio, não. Eu sempre fui da opinião que o organismo deve reagir. Os índios vivem assim, nós podemos viver também. Não sou muito chegado, não. É remédio ou mé que você falou? Não, mé vem depois. Mé a gente mata o bicho. Eu ia falar em bicho, você gosta de bicho? Tem bicho em casa, ou planta, uma coisa assim? Não? Eu adoro planta e cachorro. Me dá uma despesa, né? Muito grande. É fogo. Um amigo meu me disse que isso era verdade mesmo. Vira a nossa família. Eu tenho um cachorro que eu criei a mãe dele morreu, agora crio ele. E trouxe um filho de lobo de Minas, crio um filho de lobo. É uma coisa o cachorro. O lobo é bacana. É um cachorrão, já veio meio mestiço, né? O pai dele é lobo, ele já veio mestiço com pastor. É uma delícia, eu gosto muito dos animais e as plantas. Plantas é a minha vida. Eu tenho em casa, cada lugar que eu vou eu trago uma plantinha. Eu tenho planta de ibitinga, tenho planta de ibirá, eu tenho planta de Minas,
Eu trago planta de Cabo Frio. Aonde eu vou, eu pego uma plantinha. Lá em casa eu fico lembrando dos lugares. Cuiabá. E agora vem aquela doença. Você bebe, fuma pouco, muito? Não, eu fumo cachimbo. Eu comecei a fumar depois que casei. Eu tenho 6 anos de fumante, mas de cachimbo só. Quando eu estou em casa, quer dizer que eu fumo muito pouco porque eu gosto de fumar em casa. Ou então quando eu estou viajando muitos dias assim, então eu gosto de pegar no hotel, daquela fumadinha de cachimbo, tranquilidade. E beber, modéstia à parte, não é porque está na minha presença não, mas eu bato bem. Quem é Deus, promoção? O que é Deus? Sei lá, e como você se situa em termos de religião? Você tem alguma religião? Aliás, outro dia eu vi você trabalhando de macumba, e o pessoal que está em volta falou, mas deve ser mesmo, ele está fazendo bem demais. Não. Eu tenho Deus como o autoconhecimento do mistério da Santíssima Trindade. É um mistério acima de nossa razão. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha maneira de acreditar em Deus e é um mistério meu, eu não passo isso para ninguém. Que Ele me ajuda muito, eu me dou muito bem com Ele. Mas você não tem um rótulo religioso, sou isso, aqui? Não. E gosto de uma macumbinha também. É minha moda que eu bato bem e me ajuda muito. Às vezes quando uma velhinha faz bem, a gente faz uns pedidozinhos. Pro mal não, que eu acho que a lei do retorno existe. Mas pro bem, de vez em quando, a gente tem que chamar mesmo. E eu tenho minhas proteçõezinhas que, graças a Deus, não falha. Nós não é bobo. Eu posso dar risada, porque senão não dá pra editar. Mussum, nessas andanças suas aí, fazendo show, etc., pela vida, de modo geral, teve alguma coisinha que você teve perto, assim, de bater com as 10, algum acidente, alguma coisa? A gente tá sempre correndo esse risco. Você vê, eu saí hoje de Guarapuava, 1h da manhã. Eu trabalhei o disco aqui em São Paulo, peguei o avião, fui a Curitiba, de Curitiba, cheguei lá às 7h da noite, peguei um carro, fui a Guarapuava, fiz um show com o Dedé Santana, peguei o carro de volta, 5h da manhã, estava no aeroporto de Curitiba. Fomos num hotel ali pertinho, tomamos um banho e estou aqui trabalhando disco. É a luta da gente, que sempre corre o risco de morrer. Mas eu, sinceramente, eu acho que a gente não morre antes da hora, não. É aquilo que eu digo a você, a gente tem uma fé, uma proteção, que a hora certa aquilo acontece. Mas o risco é sempre, estrada é fogo. E diante desses riscos todos, dessas coisas, você nunca deu assim, estava na vontade de parar? Você tem sempre vontade de parar. O que encoraja sempre é as amizades, é os amigos que a gente tem. Pessoas que incentivam a gente no nosso trabalho. Tenho abate como empresário, converso muito com o Renato Aragão, com o Dedé Santana, com o Mauro, converso muito com o meu compadre Bidi, mesmo com o Bigode, com o Abate. Então nós batemos papo, tem empresário, tem tudo que a gente conversa, então um me incentiva a outro. Mas tem hora que dá vontade de ser, não de ser, a gente usa a força de expressão, é ser vagabundo, né? Mas trabalhar menos, ganhar menos, mas pelo menos trabalhar menos. Curtir a minha casa, graças a Deus que eu gosto, planta cachorro, meus filhos, embolar tudo, mas não consegue, é difícil mesmo. Mussum, nós temos um presidente eleito aí para assumir o Batista Figueiredo. Você presta ver algum pedido para ele, ou em função de você mesmo, em função, sei lá, do que você acha que tem uma necessidade? Qual pedido que você faria? O nosso presidente, eu peço pela nossa classe. Pela nossa classe, pelo amor de Deus. O artista brasileiro está muito jogado. Meu Deus do céu, o que toca de música do gringo aqui dentro, tá fogo na roupa. Nós não temos o mínimo valor. Conjunto de samba, hoje em dia, o crédito que eu não sei, meu Deus do céu, se é problema a aceitação do povo, mas é difícil para nós a nossa vida, a vida do artista brasileiro, a nossa divulgação no exterior. Os Originais do Samba têm um disco estourado no Japão, tem um disco estourado na Holanda agora. Nós, Maria Creuza, no Japão, pela RCA. E nós temos discos estourando pela América do Sul todinha. Nós já viajamos quase o mundo todo. Sempre viajando de graça, a troco de publicidade e propaganda. Puxa, e o gringo vem aqui, come tudo que tem direito, faz o que quer, usa e abusa, vai embora. Por que pisam a gente? Nós não podemos viver nesse ostracismo. Nós temos condição. Poxa, uma ajudazinha
Existe a Caravana Cultural de Música Popular Brasileira. Você tem um contato com a gente, fazer uma reunião de vez em quando dos artistas, para nós sabermos quem. Eu fui militar 8 anos. E a primeira coisa que eu aprendi no quartel foi escrever no carro-choque o nome do comandante. Então a gente conhece o nome do nosso presidente, o nome do comandante do QG naquela época que eu aprendi, depois o subcomandante. Depois você passa a conhecer os oficiais. Puxa, no Brasil nós não sabemos quem é quem. Eu já não digo quanto ao pessoal da Caravana Cultural de Música Popular Brasileira. Existe essa entidade, não existe? Então, nós não temos um contato. Eu não estou me julgando melhor do que ninguém, mas nós sabemos o naipe dos artistas que podem encabeçar isso. Dona Elis Regina, seu Chico Buarque, seu Simonal, só Dona Elisete Cardoso, um grupo como o Zimbo Trio, pessoas que podem viajar pelo mundo divulgando a nossa música, divulgando o nosso país. Puxa, preciso de fazer alguma coisa para nós nos unirmos mais e partir para uma divulgação de um Brasil melhor. É a vontade que nós, os artistas brasileiros, temos de divulgar o nosso país, é a ajuda que nós queremos dar. Depois que o Chico Buarque de Holanda, o próprio Roberto assumiu o Beccaria, essa coisa e tal, inclusive o Chico, um dos diretores do Roberto, você sentiu alguma melhora? Bem melhor, bem melhor. É isso que eu digo a você, a gente sabe quem é quem. E sabe que numa entidade como essa nós somos alguém. Agora, puxa, se o nosso presidente, que o presidente Gás, o atual, já fez, e o presidente Figueiredo desse esse apoio, dessa continuidade, diminuísse esse negócio. Eu não tenho nada contra a música estrangeira, sabe? Eu só acho que é muita invenção, a força de expressão, como diz o Mussum na televisão, é uma frescura desgraçada. Os caras embolam a gente com um negócio que não existe, uma eterna repetição de som, e procuram ser tão duros com a gente. A gente vê faixa de disco do gringo aí, de 4 dedos, de 5 dedos, 5 minutos de faixa, 5 minutos de música. A nossa é obrigada a ter 3 minutos exatos, senão não toca. Quer dizer que nós não estamos à vontade dentro da nossa casa. Tem inteiro aqui, direto. Pois é, e toca. E toca. Você vê, tem um garoto aí que está no primário, diz o nome de uma música em inglês sem saber o que é inglês. Puxa, não, quer dizer que nós não fizemos cultura sobre a nossa música ainda, já estamos se influenciando na dos outros. Estou mudando de pato pagando. Vamos lá. O artista é tido como uma pessoa muito encucada, muito, via de regra, de um nível intelectual até independentemente de cultura, não, até muito. Ele é introvertido na sua mente e tudo. Isso, claro, gera problemas psíquicos. Você já teve algum problema de cuca? Já teve, por exemplo, receio de falar, acho que eu estou ficando doido? Ou já teve um psicólogo uma vez? Já teve um vídeo assim? Não, a gente, a hora que vai bater na estafa, a hora que vai bater no cansaço, às vezes que você é mal sucedido numa coisa, acontece. Um dia você erra, desafina numa música e dá aquela desilusão. Mas nunca que você está ficando doido. A gente levanta a moral. O sujeito, quando está com a pressão baixa, não toma uma talagada de uísque? Então toma uma lambada, toma um rabo de galo puro e já melhora. Não, esse negócio, gente, nós precisamos do nosso ego, do nosso interior. Nós nos fazemos. Né? O sujeito casa justamente ele para criar família. Então o homem em si tem que ter o pé firme. A mulher tem que ajudar o homem a ter pé firme. Então, todos nós na vida, quando tivermos um problema de inculcar, que eu estou ficando maluco, é não se entregar à doença. Você não acha que nós estamos numa fase assim, de muitos problemas e muitos poucos conselheiros, pessoas que realmente, porque quando a gente é mais novo, a época, tem o pai, estamos atravessando. Tem uma palavra amiga, não chegou uma época que tudo que te falam parece que não serve mais, você acha isso? É a fase do Muricy, né? Cada um trate de si, né? Ninguém confia mais em ninguém. A gente toma muita lambada por aí. E vive aquela fase do medo, né? Medo de abrir a boca, medo de ser mal entendido, de ser mal compreendido. Isso acontece. Isso é verdade, sim. Eu próprio sou meio desconfiado. Você quer ver? Uma que eu acho a coisa mais gozada e, ao mesmo tempo, ridícula na vida da gente. Se você, hoje em dia, um sujeito for atropelado,
Se você vê o carro bater naquela pessoa, o sujeito vai embora, atropela e foge. Muitas vezes aquela pessoa desmaiada, você pega aquela pessoa, bota no teu carro, leva no hospital. No hospital o médico pergunta: quem foi que te atropelou? O cara vira para você que levou ele e diz: foi ele. Então, você tem medo, rapaz. Tem medo que depois você vai responder por aquilo. Artista, tá louco, tava bêbado e me atropelou e olha, isso acontece. Eu devo ter uma confiança. Você, uma moça, às vezes está em uma situação, pede uma carona. Mas você não pode dar uma carona para essa moça que depois você está na candinha, você tentou contra o pudor daquela moça, você é um artista abusado, é louco. Mesmo que não seja artista, isso acontece normalmente. O sujeito dá uma carona às vezes para um sujeito, o carro bate, o cara o carona quebrar o pé. O cara não quer saber não livra a sua cara, ele quer o direito dele em tudo, que você que acidentou ele. Então você procura fazer o quê? Evitar dar uma carona para não ter um problema depois, não ter uma sarna, não é? Então você às vezes precisa de ter muita confiança, procurar um guarda mais perto para ser testemunha do que não foi você, porque se o guarda também desconfiar que você está muito interessado em levar aquela pessoa para o hospital, você está incriminado do mesmo jeito. É fogo. Esse é ali do o Muricy, que acho que nós precisamos de fugir disso. Escravo da mente, né? Moço, você é muito brincalhão. E você, quando você era moleque, desculpe, moleque, né? Moleque. Qual eram as molecadas, brincadeiras? Eita, molecada. A minha especialidade era amarrar lata de azeite, lata velha, no rabo do cabrito e levar para a feira. Então, quando o cabrito dá aquelas paradas, o cabrito dá aqueles espira, a lata, ele sai correndo de novo, acaba com a feira. Ou então amarrar uma rua assim, mais ou menos estreita, a gente amarra uma linha no poste e aqueles vai passando as pessoas, senhores de chapéu, e a gente com a linha preta esbarra no chapéu. O sujeito pega o chapéu no chão, não deu vento, não deu nada, e começa a procurar a linha. Isso já acontece. Uma vez um amigo meu, o homem começou a procurar a linha, em pé, abaixou. Um amigo meu não aguentou, nós estávamos atrás de um muro no terreno baldio, não aguentou de tanto rir, caiu do muro na rua. Tomou um pontapé do moço. Nós estamos correndo até hoje do cara, o cara queria bater na gente. Mas daí você brincou com uma brincadeira de menino, agora de boneca, você não, Mumu não atacou nisso não, pelo amor de Deus. Quero morrer pretos. Você é como o Santo Tomé, assim, você só acredita no que você vê ou é capaz de acreditar em alguma coisa que você não viu? Por exemplo, como tem agora o caso do escoador, né? É possível que tanta gente minta sobre a mesma coisa no mundo inteiro. A gente tem que acreditar um pouquinho nos outros. Você é capaz de acreditar numa coisa que você não viu? Bom, a gente não... Eu, por exemplo, eu acreditaria só vendo, mas já tenho aquilo na mente. O boneco, o bolo já foi criado, né? Então, qualquer luz mais ou menos assim no ar, a gente já sabe que vem pepines por aí. Tenha desconfiança. E todos nós estamos desconfiados. E amuleto, trevo de quatro folhas, pata de coelho, se parece, acredita nisso? Como é que é? Negócio de amuleto, superstição, pata de coelho, mil baratas. Não acredito, sim. Você acha que uma pata de coelho pode mudar alguma coisa? Se pata de coelho desse sorte, o coelho não morria, né? É, isso. A gente usa como usa um colar com uma corrente de prata. A gente acredita no que diz os astros, os astrônomos dizem. A gente acredita sim. E tem muita fé. E o nome dos pais e dos irmãos do moço? Meu pai já é falecido. E minha mãe, Dona Malvina. A joia. Tem uma vez eu quis agarrar no pescoço da Dona Helena Barbosa, que um nome tão difícil, Malvina, e ele conseguiu fazer uma música com o nome da minha mãe. Malvina, você não pode, que o Renato Aragão me gozou no programa. Os irmãos? Meus irmãos. Eu tenho uma irmã, Nancy. Como é que foi sua infância no Sul? Boa. De pobre, né? Morro. Mais tarde, minha mãe cozinheira, na casa de família. Eu, como sempre, pegando a sobrinha nos fundos e estudando. Eu, no primeiro ano primário,
Tudo que eu aprendia na escola, eu ensinava a minha mãe. Foi aí que a minha mãe aprendeu a ler comigo. Bom, aquele monstrinho, fui para o colégio interno, me formei em mecânica, depois servi a aeronáutica. E deu nisso que você está vendo aqui. Tá o Mussum. Mecânico formado, formado em operador telex e teletipo, curso do serviço de aperfeiçoamento e proteção ao voo, uma média boa. Formado em datilografia também, tenho diploma de datilografia. E agora sei isso aí, palhaço e sambista. Você sabe transmitir alguma mensagem de código Morse, esse negócio? Olha, eu fui operador telex e teletipo e fui telegrafista porque eu trabalhava no serviço de rotas da diretoria de rotas aéreas, SR3. Mas há muitos anos, rapaz, eu já me esqueci tudo. Código Morse, o Pirari, já esqueci. E você concorda com o fato de que as pessoas que gostam muito de dinheiro são capazes de fazer qualquer negócio por causa de dinheiro? É claro, a ambição leva a pessoa a qualquer canto, a fazer qualquer coisa, ao máximo do ridículo. O jeito tarado por dinheiro perde a razão. E o grande ídolo, tem algum grande ídolo do Mussum, alguém que tem influenciado, ou influencia, ou querer vir muito, assim, Eu tenho meus ídolos pela parte dos originais do samba. Eu adoro os negros cubanos que vivem nos Estados Unidos. Eu tenho muito disco de negros cubanos. Me inspiro muito neles para os arranjos nossos, para as coisas que a gente faz. O Problema Menor Abandonado é meio bravo, né? Bravo. Você deve ter conhecimento. Queria que você dissesse a respeito do Problema Menor Abandonado e também se você, ou os próprios originais, fizeram alguma coisa para ajudar esse menor. Para ajudar. A gente está sempre tentando fazer, sempre dando um conselho, arrumando um show de graça e ajudando a turma, essa garotada para abandonar esse negócio aí de trombadinha, deixar as ruas. Mas só tem um jeito de chegar nesse pessoal, é conversando, batendo um papão. Se cada um de nós desse uma ajuda a um garoto na rua e batesse um papo, explicasse a coisa, porque a pessoa precisa de clareza, abrir o espírito. Eu não creio que um garoto na rua se negue a ouvir a gente meia hora. Se em vez de dar um dinheiro, dar 5 cruzeiros a um garoto, compra um pão. Não dê dinheiro para o garoto não ter chance de ir comprar tosco e outras coisas mais. Aprontar. Dê uma roupa. É a melhor maneira que a gente possa ajudar. Mussum, dentre as muitas coisas que marcaram em sua vida, apenas para a gente constar no programa, tem alguma coisa especial que a gente pudesse citar, assim, coisa que marcaram para você? Muita coisa marcou minha vida. O primeiro troféu dos originais do samba, no troféu Helena Silveira, que eu agradeço aos céus até hoje, melhor do ano, nós ganhamos. Uma coisa que marcou a nossa estreia no Midem, os originais do samba, com Jair Rodrigues. Uma coisa que foi de chorar, emocionou muito. A conquista dos Trapalhões na Globo me emocionou muito, que eu tinha um medo, que sinceramente é um plantel, é um reinado de gente boa que tem na Globo. E eu não acreditava que os Trapalhões fossem dar certo. Lutamos, trabalhamos e graças a Deus está aí. Tudo isso eu agradeço às crianças e puxado por eles, os pais. Mussum, dentre você contracenou já com os mais diversos solistas, Gorias e mil deles, né? Eu já vi essa produção. Qual o melhor deles que deixa mais à vontade? Com quem você gosta mais de contracenar? Eu gosto muito do Chico, tenho adoração pelo Chico. Chico me ajudou muito quando eu estava começando. É uma pessoa fora do comum, um profissional que, sinceramente, você me perguntou o que eu me sinto mais à vontade. O Golias é bom, todos eles são bons pagos, são bons amigos para chuchu. Mas o Chico dá um impulso na gente, não é ele, é o interior. É como o Jair. Jair é um cara que, trabalhando, ele transmite. E nós, os originais de samba, nos sentimos muito. Onde eu estava mesmo? Aqui, não sei. Estava no Chico.
Bom, mas aí ficou na íntegra, né, Cláudio? Tudo bem. E, dentre as muitas coisas que sucedem com tanto essa vertiginosidade violenta que tem por aí, antes eu tenho uma pergunta por causa da pauta que eu queria te fazer. O nome importante na história do mundo, vivo ou morto, de qualquer época, alguém que você acha que foi importante para a humanidade? Zero patrocínio. Por quê? Mano, ele abriu caminho para o negro ter chance nos mais altos níveis da história do Brasil. Faz parte fundamental de nossas raízes. Já que você falou no assunto, você acha que esse caminho hoje, atualmente, é um caminho respeitado? Você acha que isso realmente... O negro que estuda é respeitado. Mas você não acha que deveria ser igual? Você acha que a cultura diferencia as pessoas? O negro não, qualquer pessoa? Sabe por quê? Eu acho que quem não estuda não tem mesmo chance na vida. Não se trata de negro, de branco, o sujeito tem que estudar. O cara tem que partir para um princípio. Nós chegamos a ser esse conjunto Ike Tina Turner. No Midem, deixaram de conversar conosco, porque nós tínhamos cabelo baixo, não éramos barbudos, nós éramos negros sem ideal. Então acho que a pessoa tem que ter um ideal, tem que ter um ponto. Como Pedro Álvares Cabral, como Vasco da Gama, o cara parte para eu quero ir, eu quero achar. O cara tem que ir. O pior cego é aquele que não quer ver as coisas. Então você tem que estudar. O cara tem que ter o seu know-how, né? Tem que ter o seu gabarito. Tem que se impor. Então você tem que se formar, estudar, ter sua estrutura. Porque nada se faz sem estrutura. Infeliz daquele que não estuda, automaticamente não pode ter um princípio básico de nada. Mas aí, eu acho que talvez você não tenha entendido o teor da minha pergunta. Eu quero dizer o seguinte, se, independente do racismo de cor, o racismo cultural, de pessoa que tem mais cultura, ela é mais ser humano, porque às vezes o cara não tem a oportunidade de ter cultura também, só num país como o nosso, o próprio menor abonado não tem, mas o cara vai ter cultura. Você acha que o cara que tem mais cultura tem mais direitos, ou é melhor que o cara que não tem? Automaticamente a pessoa que tem mais cultura tem mais chance. Mas não tem mais direitos? Não, mas direitos, todos nós temos os direitos iguais. Agora, nós precisamos partir para um princípio de liberação de nós mesmos. Eu, por exemplo, se eu estudar, se eu me formar, eu não tenho aquele expediente de 5 horas da manhã até as 11 da noite. Automaticamente, eu me liberto. Eu tenho um ponto liberal de viver. Eu acho que o forte na vida do homem é a cultura, é o estudo, é a estrutura. Perfeito. Quem ajudou os originais? Tem alguém assim que poderia citar que ajudou, de certa forma, os originais a começar a carreira? Puxa, muita gente boa. O Wilson Miranda, Carlos Machado, Corumba, Jair Rodrigues, Ronaldo Bosco, Solano Ribeiro, Caçulinha, Maestro Ciro Pereira, aqueles músicos bons da Orquestra da Record. Silvio Santos nos deu o troféu, Helena Silveira. Tem outros amigos. Graças a Deus, no meio artístico, nós não temos, assim, nada contra ninguém. Não tem ninguém que atrasou o lado de você? Só tem um que eu acho que ele sofre problema de excesso de cultura. Esse Tinhorão, não sei o nome dele, tem nome Samambaia ou Tinhorão? Não? É um jornalista do Jornal do Brasil. Esse é meio lesado, mas não tive chance de conhecer ele pessoalmente. Mas, coitado, ele já deve estar no fim de carreira. Qual é a música que você não... Um cara que não dá pra ouvir, que é dose, que pintou no rádio e você, pá, muda de estação. Eu posso falar que a gente já não toca aqui também. O que você fala, sou artista brasileiro? Qualquer uma, aquelas que pinta e faz, essa realmente não dá pra ouvir. Não, eu não tenho assim
artista brasileiro que eu seja. Música ruim, aquela música que pinta, que você fala, pô, essa é dose, Barão. Discoteca, esse barato. Tem muita música ruim. A gente não gosta, eu não ouço, nem deixo tocar. Assim, pra mim é difícil, eu gosto de... Poderia me lembrar mais tarde. Eu lhe respondo essa pergunta mais tarde. Eu vou lembrando aqui. Se de repente, num passe de mágica, se você fosse o rei do mundo, do globo terrestre, qual seria seu primeiro ato, sua primeira atitude? Para que você daria prioridade? A Eva, né? Você já jogou